de fora vai passando arrastado, sozinho à beira do caminho, descuidar os olhos da ilusão. Eu senti um renascimento pessoal, assim, uma coisa que eu não tinha experimentado nos partos anteriores. Um nascimento duplo, eu falo, né? Que você nasce de novo. A gente acredita, assim, que a natureza equipou as mulheres, na sua grande maioria, para ter um parto de evolução normal, natural, sem intervenções, sem práticas desnecessárias. Acho que ver o filho nascer num parto natural em casa deve ser uma coisa incrível, que a gente não pode abrir mão. Vai passando arrastado, sozinho à beira do caminho, descuidar os olhos da ilusão. Que tempo é esse que há na alegria? A gravidez e esse processo todo é um evento familiar. O meu pai ficou meio receoso. Eu falei, pai, a gente vai ter com a parteira, tudo, né? Eu falei, mas é tranquilo, né? Tá tudo certo? Eu falei, não, ela é uma enfermeira obstetra, ela é formada nisso, tem 30 anos de experiência, né? Aí, eu nasci em casa, meus irmãos todos também. Ninguém teve problema, né? Eu falei, então foi mais tranquilo do que eu imaginava. Lá, mãe, a gente tá pensando em ter em casa, né? Eu fui fazer uma entrevista com uma médica, tá? Ela falou que tudo bem, se não tiver problema no pré-natal, né? E ela falou, nossa, que legal, eu sempre quis ter em casa e ninguém deixou. A minha mãe, na época, ela falava assim, filha, eu te apoio nessa escolha de estar indo atrás de um parto normal, porque é uma experiência boa, mas o sofrimento também é grande, e aí que você vai entender o que é ser mãe através desse sofrimento. E eu falava, mãe, não é sofrimento, porque sofrimento é quando você tá perdendo algo, tá sentindo uma dor que vai te levar a uma experiência assim, que não vai trazer nada de bom, né? Quando você sente uma dor de dente, uma dor nas costas, uma dor aguda que não vai te trazer nenhum benefício, só um problema de saúde, isso realmente não é legal, mas cada vez que eu sentia uma contração, eu sabia, meu filho está vindo no mundo, e eu vou poder daqui a pouco pegar, abraçar, cheirar, beijar, e isso me deixava cada vez mais forte para aguentar aquilo. O pessoal perguntava bastante assim, se eu não ia sentir medo da dor, né? Se você precisar de uma anestesia, né? Eu falava, não, mas a dor é o processo, né? Eu via como um processo mesmo. Então eu nunca tive receio de dar alguma coisa errada. E também sabia que a pessoa que estava me acompanhando, que era a parteira, ela saberia me dizer se a gente precisaria ir para o hospital, né? Isso eu estava tão tranquila que eu não tive medo. Quem vier pra ver que verá coisas simples que são como dançar. E o que se espera afinal chegará como sementes na terra que germinarão. A mulher precisa querer muito, porque eu costumo dizer que não é férias de parto, é trabalho de parto, então dá muito trabalho mesmo, não é fácil, o trabalho de parto não é fácil, mas ela precisa estar convencida, e ninguém convence ninguém, o médico não convence a mulher, quem vai se convencer é ela própria. Não é o incentivo que faz a diferença, é o desejo íntimo de cada mulher. Quando essa mulher, ela já tem isso dentro de si, desde de pequena, quando ela se vê parindo, amamentando um filho, quando ela assiste um programa de TV, quando ela crescer e engravidar, ela vai procurar esses meios. E, infelizmente, muitas procuram e não encontram a equipe que também assumam com ela esse desejo e esse direito de ter um parto natural. Na verdade, eu não cheguei a escolher o parto natural.
eu queria um parto normal, depois de ter tido uma cesárea, porque a experiência da cesárea foi muito ruim para mim. Então, eu falei, não, dessa vez eu quero um parto normal. E foi aí que eu fui descobrindo um monte de intervenções, um monte de coisas que dentro dos hospitais os médicos faziam, mas que na verdade não eram necessárias. E eu fui vendo que eu não queria nada daquilo para mim, né? Eu falei, não, eu quero realmente um parto natural, que é um parto bem mais tranquilo, um parto que as pessoas chamam, né, de parto humanizado. E fui buscar informação, e buscando informação fui buscar profissionais que pudessem me atender dentro daquilo que eu desejava para minha experiência de parto. Tem que fazer o pré-natal com a parteira e com o médico, né? Nas 2 gravidezes que eu decidi pelo parto natural, tive o médico que me acompanhou e a parteira, né? A consulta do médico dura 5 minutos, sem brincadeira. Ele vai medir sua pressão, medir seu peso, a altura uterina, né, com a fita métrica, e perguntar se está tudo bem. Aí se você reclama, né, se você fala, eu tô com uma dorzinha nas costas, aí ele vira para você e fala, é da gravidez. Eu sei que é da gravidez, mas eu quero uma solução. Então, as consultas com a parteira são muito diferentes. Então, cria um vínculo muito forte, né, no momento que a gente viveu um evento tão forte como é um parto, né? O relacionamento da gestante com a parteira sempre vai ser um relacionamento muito de amiga, assim, porque nenhuma parteira, quando ela não sente confiança naquela relação, ela atende um parto domiciliar, né? O parto domiciliar, ele é um parto de equipe, ou seja, a gestante, ela não é a paciente, ela é parte da equipe também. Então, se ela não está segura da decisão dela, se ela não está realmente convicta do que ela deseja, a parteira nunca aceita acompanhar esse parto domiciliar, né? Então, a relação é sempre muito mais íntima, muito mais próxima, porque todo mundo trabalha conjuntamente. Foi ótimo, assim, o pós-parto imediato, né, que é aqueles 3 dias que você fica no hospital, né, em casa, para mim, é maravilhoso, né? Primeiro porque você já está em casa, né? Você põe a roupa que você quiser, porque o seu guarda-roupa inteiro está ali à disposição, né? Do neném também, você escolhe o que você quiser para ele. A comida, a minha mãe esteve aqui, né? Então eu pude escolher o que eu quis. E o quanto eu quis, né? No hospital você tem aquele horário, né? Isso tudo é bem complicado. E o bebê é tirado de você, né? Na hora, né? Isso é muito incômodo, porque você está num estado meio instintivo logo no pós-parto, né? Você fica meio leoa, assim, você quer que o neném fique com você, né? E o fato de levarem o neném incomoda muito. Então, em casa não tem isso, né? E isso, para mim, correspondeu muito além das expectativas. Ela precisa ter o apoio do acompanhante, que é o marido, que isso é fundamental, e ter uma equipe que a estimule para isso, que não, na primeira dificuldade, não desista, que saiba, tenha a habilidade de acompanhar um trabalho de parto, porque realmente acompanhar um trabalho de parto é uma verdadeira arte, enquanto que fazer uma operação cesariana é uma técnica bastante simples para o médico, bastante complexa para a mulher. Para você conseguir um parto natural no Brasil, você tem que fazer uma busca meio solitária. Em geral, as pessoas criticam muito a mulher que vai em busca de um parto natural, porque falam que quem tem o conhecimento são os médicos. Então, são os médicos que devem decidir qual tipo de parto a mulher vai fazer. E no Brasil, a taxa de partos cesárea está em torno de 80% nos hospitais privados. Então, isso é, assim, bastante difícil. Quando você faz a busca por um parto natural, você tem que ter muito empoderamento para poder
fazer essa busca sozinho, porque em geral as pessoas chamam a gente de louca. Da verdade, a maioria das cesarianas que existem no serviço privado brasileiro são cesarianas com hora marcada. Ou seja, são cesarianas por conveniência da mulher que quer que nasça em tal dia, conveniência em acordo com o médico e conveniência dos hospitais, porque é muito mais fácil agendar a cesariana, que ocupa 1 hora do tempo do hospital e do médico, enquanto que um parto normal ocupa 12 horas, em média, não é? Então fica muito mais fácil para hospitais e para médicos agendarem cesáreas. Fica mais econômico, né? No ponto de vista financeiro é melhor, porque o médico ganha praticamente a mesma coisa acompanhando uma cesariana, fazendo uma cesariana no caso, que demora 1 hora, enquanto que num parto ele pode ficar ali à disposição 6 horas, 8 horas, 10 horas, 12 horas ou mais, né? Então, existe uma conjuntura que favorece a operação cesariana. E um último fator que eu julgo muito importante, não só a falta de prática de muitos dos meus colegas em realizar, em atender mulheres em trabalho de parto, né, mas também o medo das complicações que podem acontecer num parto normal. Quando a gente analisa quais são os riscos do parto normal para o médico, eles são maiores, riscos juridicamente falando, do que uma operação cesariana. Existem estudos mostrando que o médico que faz uma cesárea, mesmo que haja uma complicação, dificilmente ele é processado na justiça. Porque para o leigo fica aquela ideia de que, puxa, se complicou, se houve um mau resultado após uma operação cesariana, que diria se fosse um parto normal. É uma lógica que existe entre a população. E ela jamais consegue perceber, é difícil ela perceber que por trás disso existem interesses muito poderosos contrários ao parto normal. Quando acontece uma complicação de um parto normal, após um parto normal, sempre haverá uma pergunta para todas as pessoas: se tivesse feito uma cesárea, será que não teria evitado essa complicação? Então, em resumo, né, o médico fica com muito medo de, ao acompanhar um trabalho de parto durante aquelas horas, se acontecer alguma coisa, ele ser processado. E as pessoas não processam médicos que fazem cesarianas, mesmo que essas cesarianas sejam sem necessidade. De maneira geral, a mulher ou é vítima do parto violento no sistema público de saúde, ou ela é vítima da cesárea no sistema privado. Ela é vítima sempre de um processo de desassistência. Então, muitas mulheres estão percebendo isso e elas não querem nem o parto violento do sistema público de saúde, que elas vão ter o seu parto acelerado com medicamentos, vai ter muita gente tocando, mexendo, empurrando, deixando ela restrita na cama, não deixando ela se movimentar, não permitindo nem que ela tenha um acompanhante da sua própria escolha, né? Então, elas não querem isso e muitas também não querem esse outro modelo, em que o médico é quem domina e define o que ela deve fazer. É muito perverso, assim, é muito perverso mesmo. Foi muito engraçado. Eu fui encontrar um amigo meu recentemente, que também a mulher está grávida e tudo mais, e eu falei que a gente tinha optado por ter em casa, ele, até queria, mas será? E aí a gente foi conversar, né, sobre como isso é um tabu. E aí a gente brincou assim, chamamos a mãe dele, que tinha uns 70 anos de idade, e falei assim, bom, sua mãe deve achar que seria a coisa mais natural do mundo, por ter 70 anos de idade, né, um parto natural. E aí a gente chamou, quando nós contamos pra ela, Deus me livre! Todo mundo que eu vi nascer com cesárea, e a cesárea é o jeito certo de nascer. A cesárea é o jeito certo de nascer. E hoje, vocês podem ser perguntando para qualquer pessoa que 90% das pessoas vão te dizer que a cesárea é o jeito certo de nascer. Ou seja, a gente conseguiu, de uma maneira novamente perversa, deturpar todo o processo natural de nascimento de uma vida. Agora as crianças vão nascer pela barriga, não vão mais nascer pelo colo do útero, vão nascer pela barriga. Então... E eu acho que a gente, assim, a gente não vai contar, a gente até pensou em contar, mas assim, a gente não vai contar porque a gente vai perceber que tudo vai ser uma torcida negativa. E aí como, na verdade,
já é uma luta por todos os motivos, você tem que lutar com o médico, com a família, então a gente não quer torcedor contra. A gente só joga com o time casa cheia e a nossa casa a partir de agora. Se nós compararmos os riscos do parto normal com os da operação cesariana, a gente vai notar que os riscos são muito menores. Numa cesariana, por exemplo, o risco é maior de infecção, de hemorragia, de complicações não só durante a cesariana, mas também no porvir dessa mulher. Quer dizer, no futuro, ela pode ter complicações por conta de aderências no abdômen, dificuldades para engravidar, dificuldades durante o trabalho de parto. Então, na realidade, há riscos em todos os tipos de parto. Mas é lógico que a mulher, estando convicta de que ela tem condições de um parto normal, ela está com uma equipe que colabora para isso, que não vai desistir logo na primeira dificuldade do parto, não é? E que ela tenha os recursos à mão, quando necessários, esses riscos são bastante diminuídos. Quando você procura um parto natural, você está procurando a responsabilidade para si, né? Porque é muito mais cômodo para todas as mulheres, e a gente pode falar isso de uma forma geral. Se eu disser para você assim, olha, você quer a responsabilidade ou você prefere pôr a responsabilidade na mão de alguém e ficar relaxada, ficar numa zona de conforto? Os partos massificados, as cesáreas agendadas, elas são esse tipo de parto, né? Que você entrega a responsabilidade na mão de alguém e fica só com a parte confortável, mas ainda assim você não vive intensamente o poder de ter autonomia sobre o seu corpo, de vivenciar o seu momento, de perceber o que você realmente quer que aconteça em cada fase do trabalho de parto. Para a mulher é muito mais fácil, assim, eu já entendi que tem um risco, se for em casa eu tenho um risco, mas assim, eu tenho o mesmo risco, quase, na minha cabeça, o mesmo risco de entrar no ambiente hospitalar, pegar meu bebê novinho e deixar ele naquele ambiente, mesmo que em alojamento conjunto. Então eu acho que a mulher, a gente entende, é com a gente, é comigo, é minha vontade. Eu quero parir. Existem mulheres que já tiveram um parto normal depois de 3 cesáreas, eu conheço mulheres assim, e é delicioso, é emocionante esses partos, porque elas vivem uma libertação, né? As cesáreas geralmente não tiveram indicações de fato verídicas, e elas carregam no emocional, no psicológico, a sensação de que elas não davam conta, que o corpo delas não poderiam dar à luz, de que de alguma forma que os corpos delas seriam defeituosos e não poderiam viver isso. E quando elas têm um parto natural, depois dessas experiências de cesárea, elas ficam simplesmente renascidas. Assim. A maioria das mulheres que buscam uma opção de parto natural, elas têm um estilo de vida mais natural também, né? Em geral, são mulheres que buscam alternativas de saúde mais naturais, não utilizam muita alopatia, mulheres que em geral também, assim, são feministas, né? Tem uma busca também mais voltada pelos interesses da mulher, entendeu? Acho que dentro disso existem interesses parecidos, vamos dizer assim. As mulheres que acreditam na natureza, né? Sabe que na capacidade da mulher, quer sem viver essa capacidade, essa força maior que é uma mulher parindo. E acredito, assim, que são pessoas que cuidam bem da alimentação, têm um ritmo de vida mais tranquilo, mas sem discriminar profissões ou coisa assim. É o jeito de acreditar na vida. Porque a mulher cada vez mais está compreendendo que esse processo é um processo dela, né, de sua família, que é dela e que ela quer ter controle. E se ela quer ter controle, ela tem que ter gente que acredite como ela e a apoie nesse processo.
As mulheres que buscam o parto natural, na verdade, todas têm em comum o desejo de resgatar o seu feminino, a sua identidade, a sua personalidade, de se conhecer profundamente, de conhecer os seus próprios limites, né? Porque todo mundo sabe que a contração é muito intensa. Descuidado aos olhos da ilusão, que tempo é esse que há na alegria? Quem vier pra ver, viverá coisas simples que são como dançar. E o que se espera afinal chegará, como sementes na terra que germinarão.